Olá pessoal, tudo bem? Eu sou José Geraldo, mas fiquem à vontade para me chamar de Zé nas interações que nós tivermos tanto por e-mail quanto por WhatsApp. Combinado? Eu fui convidado para falar sobre um tema que é tecnologia em benefícios. Então, primeiramente, muito obrigado às pessoas que me convidaram para falar sobre isso e muito obrigado a vocês que estão assistindo agora essa palestra sobre o tema tecnologia em benefícios. E a primeira coisa que eu gostaria de falar para vocês é que, embora o tema seja tecnologia em benefícios, a gente já precisa começar desmistificando isso. Porque nunca foi sobre tecnologia ou pela tecnologia que nós fizemos ou implantamos, ou quaisquer empresas implementam ou realizam executações. Não é pela tecnologia, sempre foi pelas pessoas. A tecnologia é sempre um meio pelo qual nós levamos recursos, levamos benefícios, levamos soluções às pessoas, levamos produtos, levamos serviços, né? Então a tecnologia nada mais é que um meio que ela une. Por exemplo, no caso do Uber, que é uma plataforma de tecnologia, nós tínhamos então pessoas precisando de deslocamento físico de um ponto ao outro com um valor mais barato, com uma taxa de pagamento mais barato, com preço mais em conta do que o táxi tradicional que a gente conhece. E nós tínhamos, de um outro lado, pessoas precisando de trabalhar. Ora, dois objetivos com forte associação. Vem uma empresa e cria uma plataforma que é o Uber. O Uber é a plataforma de tecnologia. É dela que a gente está falando, mas ela é só o intermediador para equilibrar e atender os interesses de quem precisava de transporte e de quem precisava de trabalho. Então, esse é o primeiro ponto que eu quero desmistificar antes da gente continuar falando sobre o tema tecnologia em benefícios. E foi um fato interessante porque outro dia eu estava assistindo a novela Éramos Seis, que já passou no SBT, já foi produzida pela Rede Globo, e eu também estava assistindo pela Globoplay, já fazendo merchandise aqui para o aplicativo da Globo, né? E eu estava assistindo essa novela justamente porque quando ela passou da primeira vez com a Irene Ravache, né, no SBT, eu era um adolescente, mas eu gostei muito dessa novela. Então eu fui ver a reprise e ainda estou vendo a reprise enquanto estamos aqui conversando, né? E teve um fato interessante que era o personagem do Antônio Calone e do Ricardo Pereira. O Antônio Calone e o Ricardo Pereira representavam respectivamente o Júlio e o Almeida. Acabei de ler aqui que eu tinha esquecido. E o Almeida. Gente, e os dois trabalhavam numa loja de tecido. E o Júlio estava falando exatamente isso pro Almeida. Almeida, cara, eu trabalho aqui há tanto tempo. Eu já fico aqui há tantos anos. Eu sempre contribuo com o Turco. O Turco é o dono da loja, né? E eu não tenho oportunidade de ter um aumento de salário. Eu não tenho folgas nos feriados e nem nos fins de semana. E o Júlio sempre nessa constante reclamação para o Almeida. E a novela vai se desdobrando durante o tempo, né? E chega um momento que o ano na novela se encerra e o dono da loja entrega para o Júlio uma garrafa de vinho. O Júlio procura o Almeida, claro que o Júlio agradece pela garrafa de vinho, mas ele procura o Almeida e fala assim: Almeida, trabalhei aqui esse ano todo, dei o meu sangue nessa empresa e olha o que eu recebo. Uma garrafa de vinho. Ele fala com essa cara bem assim, bem decepcionada. Era uma expressão de decepção muito grande. E o que ele comenta? Já que não tem outra coisa, então eu vou beber esse vinho. Então quer dizer que eu só valho uma garrafa de vinho. E o Almeida, coitado, o Almeida não ganhou nem a garrafa de vinho. Então, estou querendo trazer para vocês aqui um ponto que é assim, e que nós vamos falar dele daqui a pouco, que é também o quanto nós precisamos ficar atentos às pessoas. Então, de novo, sempre é por causa das pessoas. Sempre são as pessoas que nos mobilizam, que nos levam a desenvolver produtos, soluções e, inclusive, investir em benefícios, para que elas possam ser pessoas melhores, profissionais melhores, para que elas possam se sentir ainda mais reconhecidas e valorizadas. Então, gente, eu trouxe esse pedacinho da novela para exemplificar um pouquinho do quanto que são essas reclamações, são esses pontos, os dilemas que envolvem as pessoas que nos levam a produzir e a elaborar benefícios e tecnologias inovadoras para facilitar a vida de todo mundo, né?
Bom, e aí a gente vem para uma rápida timeline que eu construí aqui, é um resumo. Eu não pretendo esgotar esse assunto da timeline, até porque não é o foco da nossa discussão, mas essa timeline foi colocada justamente para a gente perceber que sempre são as pessoas que devem estar no centro das discussões, dos debates, e não a tecnologia em si. A partir do momento que a gente pensa nos dilemas das pessoas e nas dores que elas têm para poder resolver com alguma tecnologia, aí sim a gente busca a tecnologia mais adequada, a melhor tecnologia para resolver essas questões, solucionar e aplacar essas dores das pessoas. Sejam elas os nossos colaboradores, os colaboradores das empresas de vocês ou até mesmo os clientes de vocês, né? Então, essa timeline, ela traz um pouco o retrato de como que foi a revolução industrial, a implantação e o desenvolvimento da revolução industrial no Brasil. E tem alguns fatos peculiares que eu quero mostrar para vocês de como que isso foi acontecendo ao longo do tempo e do quanto que foram justamente as pessoas e as suas dores e os seus dilemas é que nos trouxeram a um momento hoje, por exemplo, de uma mudança na legislação trabalhista com a implantação do teletrabalho. Bom, e aí a gente teve então a primeira etapa que foi de 1785 a 1808, que a gente chama do período de proibição, que não é o período que nós precisamos debater sobre ele, então não vou alongar o nosso papo por aqui. Nós vamos, na verdade, começar em 1808 a 1930, que é o período de implantação, e aqui a gente já tem um fato muito interessante nesse período, que é justamente em 1888 que nós temos a abolição dos escravos. 1888. E ainda é neste mesmo período de 1808 a 1930 que nós temos especificamente em 1919 a lei de proibição, a lei de proteção a acidentados no trabalho. Então começa-se aqui, depois de praticamente vários anos da abolição da escravatura, o primeiro debate sobre a proteção dos trabalhadores nas empresas. Ok, então aqui tem uma série de outros fatos, mas eu não vou me ater a eles. A gente vai para a década seguinte, que é justamente o período da Revolução Industrial, que vai de 1930 a 1956. E o que a gente percebe justamente nesse período, pessoal? Que em 1934 começa a primeira parte da assistência médica para licença gestante para as mulheres. Então começa-se aqui uma preocupação com as mulheres que estão no período de gestação. E aí a gente vai lá para 1943 e a gente vê que começa então a consolidação das leis do trabalho. Agora, por que a gente foi tendo essas evoluções? Justamente porque as pessoas e as empresas foram percebendo que precisaria cuidar mais das pessoas, que as pessoas machucavam muito na fábrica, que era preciso a gente olhar para elas e criar regras de proteção no ambiente, de segurança. Começamos a perceber que com a inserção da mulher no trabalho, nós precisaríamos dar um olhar diferenciado, dando para ela o período de licença maternidade. Então, percebam, sempre tem sido pelas pessoas. O que as empresas têm colocado para melhorar a relação de trabalho com as pessoas, a gente chama isso de uma evolução tecnológica, sim. Mas, de novo, é porque são as pessoas que estão no centro da discussão, no centro do debate. E aí a gente vai para um período que é a internacionalização, que também não precisa de um debate muito amplo nisso. Mas onde que a gente precisa chegar mesmo nisso tudo, né? É que quando a gente olha, por exemplo, de 1785 a 1956, nós estamos falando aqui no período da Revolução Industrial, que se levaram 168 anos para criar o Ministério da Saúde, ou seja, mais de um século e meio. E aí, gente, quando a gente vai lá para o PAT, né, o PAT que é o Programa de Alimentação do Trabalhador, que ele foi criado em 1976, que foi já na década de 80, um período de grandes mudanças, inclusive na legislação trabalhista, e eu vou falar para vocês daqui a pouquinho. A gente tem aí 191 anos, de 1785 a 1976, nós chegamos a quase 2 séculos para criar o PAT. Agora pensem, o que era o Programa de Alimentação do Trabalhador? Que uma das causas foi justamente a criação dele,
foi justamente porque os operários se machucavam demais no trabalho, se feriam. Por quê? Muitos não tinham o que comer em casa, iam trabalhar e chegando ao trabalho eles sofriam acidentes porque estavam sem comer, então sofriam tonturas, tinham fraqueza, machucava na máquina, perdia membros, dedo, braço, né? Enfim, ficavam com sequelas. Então, isso também é muito importante a gente repensar. Por que o programa de alimentação do trabalhador foi colocado em prática? Justamente porque nós tínhamos nesse período pessoas se machucando e as empresas acabavam tendo um prejuízo com isso porque tinham de alguma forma indenizar essas pessoas, chamar outras pessoas para colocar no lugar de quem estava afastado para trabalhar. Então, sempre teve também esse olhar para as pessoas, mas um olhar para a empresa que também não queria mais perder dinheiro com tudo isso, né? E aí, claro que o PAT hoje é um modelo que a gente mais conhece, que nós começamos lá há um tempo, né? A folha impressa do Vale Alimentação, que agora nós já temos os cartões, que inclusive é um dos benefícios que a Valicard oferece para as empresas clientes, para que elas possam oferecer para os seus colaboradores também, enfim. Então, esse é um período muito interessante. E por que a gente está falando, então, de 1980, que a gente está começando a falar da década de 80 para 1990, que é a década seguinte, que foi justamente nesse período que nós tivemos a Constituição de 1988, já quase no final da década de 90, né? E foi justamente essa Constituição que trouxe ainda mais regulamentação para o contexto do trabalho, para direitos e deveres das pessoas. E quando a gente olha para esse período, é que a gente vê também a regulamentação do SUS, do Sistema Único de Saúde. Então a gente está falando aqui de uma grande década que traz também uma evolução ainda no sistema de saúde para as pessoas de uma forma geral, não só para quem trabalha numa empresa, né, fichado, de carteira assinada como modelo seletista, né? E ainda foi nessa década de 80 que surgiram muitos outros benefícios para os colaboradores. Quando eu falo do PAT, inclusive, esse é um dos benefícios que surge. E surgem outros também. Por que a gente está falando de outros benefícios aqui, como Vale Transporte, que surgem nessa década, né? Porque nós vivíamos um contexto de forte inflação, né? Quem presenciou a década de 80 para 90 sabe que nós tínhamos uma inflação gigantesca, que se as empresas não dessem o vale nos primeiros 20 dias de trabalho para os colaboradores, o dinheiro que eles recebessem no final do mês, ou seja, o salário do mês, era insuficiente para eles comprarem os mantimentos para comer. É por isso que naquela época também as empresas aceleravam então para dar esse vale e as casas tinham as suas áreas de dispensa, ou seja, você ia lá, comprava todo o mantimento do mês, já estocava na sua casa, né, nas dispensas, justamente para quê? Para que você não perdesse o poder de compra. Então, essa década de 80 e essa inflação que foi gerada e as pessoas com toda essa dificuldade também para se manter com pouco dinheiro e com a inflação que corroía tudo, mobilizaram as empresas e o próprio governo repensar formas de aplacar um pouco essas dores das pessoas e também das empresas. Então, de novo, é um contexto da dificuldade das pessoas que leva governos, empresas a repensar seus modelos e inovar as suas tecnologias para justamente aplacar as dores, gerar mais desenvolvimento para todas as partes envolvidas no processo. Beleza, e aí a gente vai então para a década seguinte, já os anos 2000, quando a gente começa a falar aqui de 2017 a 2020, na grande reforma trabalhista que nós tivemos no Brasil, que coloca então o trabalho intermitente como uma das soluções, bem como o teletrabalho. E aí a gente está falando numa década, pessoal, que é a indústria 4.0. É uma indústria completamente, se a gente falou de revolução industrial até agora, essa parte da revolução da indústria 4.0, ela também é uma evolução desta revolução que começou lá em 1785. Porque agora não é mais a revolução das máquinas, né? Agora é a revolução da tecnologia, né? Dessa tecnologia que nos permite conexão, que nos permite interação, que não nos coloca, que aliás, né, nos tira dessa condição do espaço físico enrijecido, enraizado. Não precisa disso. Você pode estar nos Estados Unidos, eu posso estar aqui, e a gente consegue interagir e trabalhar dentro de um mesmo escopo, não no mesmo horário, porque a gente sabe que tem os fusos horários aí, tem as diferenças, né?
mas a gente consegue estar integrado e interconectado trabalhando juntos ou relacionando juntos. Então aqui a gente está falando exatamente da indústria 4.0, que é a revolução digital. Bom, passado isso então, pessoal, a gente vai para o que mais foi buscado na internet, pandemia que a gente tem vivido, que é um traço importante desse movimento do avanço da revolução industrial. Então, para vocês, o que vocês acham que foi mais buscado na internet durante esse período que a gente está vivendo agora, de pandemia, né? Que já tem se estendido há alguns bons meses, né? Vamos conhecer? Pois é, o que foi mais buscado pelas pessoas nesse período de pandemia? Tem sido buscado, que a gente ainda não saiu desse período de pandemia, né? E por que eu trouxe justamente essa informação para vocês? Para a gente perceber que nessa revolução digital 4.0, ela já traz para a gente ainda mais percepções, mais informações, mais dados sobre as dores, os dilemas das pessoas, o que de fato tem incomodado as pessoas no dia a dia. Que se a gente olhar para isso com cuidado e com uma visão muito estratégica, a gente consegue desenvolver cada vez mais benefícios mais interessantes também para essas pessoas. E aplacar as dores que elas sentem, resolver soluções desafiadoras que elas têm e também promover ainda mais desenvolvimento para as empresas e, claro, não só para as pessoas. Essa pesquisa, gente, ela foi desenvolvida pelo BTG Pactual e pela Decode. Foi uma pesquisa que, na verdade, não foi uma pesquisa, foi uma análise que eles fizeram daquilo que as pessoas estavam mais buscando, né? No Google, olharam o tráfego de websites, o que as pessoas estavam mais, quais os dados que mais trafegavam e sites mais buscados, downloads de aplicativos que eram mais feitos no dia a dia e ainda têm sido feitos, na verdade. Essa pesquisa foi feita em maio de 2020 e ela traz algumas informações importantes para a gente, que eles chamaram aqui o legado da quarentena para o consumo. Então, quando a gente olha para isso, vocês vão perceber aqui, e eu vou me ater especificamente nos dados mais, digamos, espantosos, tá? Para que a gente perceba como é que tem sido, então, a jornada das pessoas na internet quando a gente analisa esses dados. Olha só, aluguel de esteira, gente, o que mais foi buscado, subiu 572% neste período, em relação aos períodos passados. Plataformas de web meeting, 519%. E aqui a gente está falando de Zoom, de Meet, né, e várias outras plataformas de vídeo. Gente, entrega de cigarro online, em casa, delivery, online não, delivery, em casa, gente, mais de 450%, ou seja, as pessoas não querem sair de casa para comprar o cigarro, então elas procuram alguém que faça essa entrega direto na casa, né, o delivery. 3 principais aplicativos de treino, mais de 291% de procura. Cadeira para home office, 280%, mesa para home office, 247%, hambúrguer gourmet, 200%, porque sim, fica difícil você trabalhar em casa, cozinhar, fazer tudo ao mesmo tempo, e as pessoas não estavam saindo de casa, né, justamente para comprar alguma coisa, estavam na quarentena, no isolamento, então comprar comida pronta era melhor. Lava louças, porque para quem cozinha, sujava muito talher, muita vasilha, muita coisa, muita panela, então aumentou 170% a procura. Mini forno elétrico, vamos facilitar a vida, assar um pão de queijo aqui em Minas Gerais, subiu mais de 150%. Halteres, né, e o elástico, os halteres que são aqueles pezinhos, e o elástico que a gente costuma fazer para alongamento, mais de 100%. E quando a gente olha para tudo isso, a gente percebe então um comportamento de compra, um comportamento de consumo sendo mudado. Óbvio, pessoas estão ficando em casa, elas vão querer mais malhar em casa, treinar em casa, comer em casa, porque não vão sair. Elas vão querer mais diversão, elas vão querer, talvez as pessoas que procuram um cigarro, né, para entrega em casa, porque são mais ansiosas, então precisam fumar, talvez aumente o consumo de cigarro, talvez por isso também tenha aumentado em mais de 450% a procura por entrega de cigarro em casa. Cadeira para home office, fomos todos pegos de surpresa, não tínhamos, né, uma estrutura pronta para trabalho em casa, tivemos aí que mobilizar rapidamente para comprar uma cadeira, uma mesa, um ajuste, enfim.
Gente, quando a gente olha para todo esse movimento de consumo na internet, essa mudança de comportamento, a gente tem, segundo dados da Anatel, mais de 40% de aumento, ok? De uso da internet, de uso da banda larga no Brasil. Ou seja, aumenta o uso da banda larga porque aumenta também o procuro de todos esses itens que eu falei para vocês aqui agora, né? Seja os equipamentos para malhar em casa, seja o forno elétrico, seja a cadeira para home office, enfim. Exige, então, consumo maior de banda. E eu quero falar para vocês, guardem essas informações, porque daqui a pouco ela vai fazer completo sentido para o que eu quero trazer aqui mais à frente. Tá certo? E aí, gente, nós temos aqui também um outro tema que são as respostas à crise da Covid-19, que é um estudo realizado pela Deloitte. Foi realizado com 1.007 executivos de 662 empresas de 28 de abril a 12 de maio deste ano. E vários elementos tinham nessa pesquisa, mas eu selecionei especificamente alguns aqui para a gente comentar. Então, quando perguntaram para esses executivos quais eram as respostas deles, né, para os impactos na vida deles e do negócio deles, na empresa deles, a pandemia, eles começaram a falar assim, olha, teletrabalho, condições de trabalho flexíveis, antes da crise, da Covid, né, a gente pensava nisso, eu tinha isso aqui em 24%. Agora não. Agora eles já falam o seguinte, adotou ou adotarão, né, ou vão adotar essas empresas dentro do período de 100 dias o teletrabalho. 98% já falam que se antes era 24%, agora passa para 98%. Teve um aumento muito grande. A comunicação da gestão da crise aos funcionários. Se antes a gente pensava que gestão de crise era um assunto que podia ficar um pouco mais resguardado, com 21%, hoje as empresas já entendem que isso é muito importante falar para as pessoas. Então, 97% delas já entendem que isso precisa voltar a ser falado novamente. Revisão de políticas de licenças, viagens e mobilidade. Antes da crise, ela era aquela política que talvez a gente tinha ela, mas não olhava sempre, não atualizava, não revia com a cautela e o cuidado que merecia, até porque a gente vivia num outro contexto. Então a gente está falando de 18%. Agora não. Eles estão falando, esses empresários que adotaram ou vão adotar dentro do período de 100 dias uma revisão dessas políticas de licença, viagem, mobilidade. Por quê? Porque entendem que isso agora faz completo sentido, né? E aqui a gente traz revisão periódica das regras internas para o trabalho. Antes, gente, isso era feito, 10% considerava isso importante, ou achava que isso era interessante fazer, porque não mudava-se muito. Agora, num contexto diferente de pandemia, a gente está falando aqui que já tem mais de 94% de pessoas que participaram, dessas pessoas que responderam a pesquisa, que entendem que isso é muito importante ser dito, né, e não pode ser esquecido e precisa ser revisado sempre. E a gente tem também outros 3 dados aqui que eu quero mostrar para vocês. 60% das preocupações dessas pessoas entrevistadas para o momento, né, da Covid e para esse momento de recuperar e sustentar os negócios, 60% deles entendem que há necessidade de mudança no modelo de trabalho e da cultura organizacional. Claro, gente, porque a cultura organizacional ela é um reflexo da cultura social. Se o mundo lá fora está mudando, as empresas passam por esse reflexo. E a cultura organizacional, ela precisa sim passar por essa evolução. De revisão disso que a gente comentou, de políticas, de sistemas, né, de premiações, de mobilidade. Todos os benefícios e todas as nossas práticas precisam ser revistas porque o mundo está mudando. 42% percebe a necessidade de revisão no processo operacional, ou seja, sabe que o jeito que a gente estava operando antes, com 100% presencial, precisa ser? Será que todos os prédios que a gente tem de instalações físicas, com home office a gente vai desocupar? Então quer dizer que a gente pode deixar de alugar, pode vender, pode fazer outra coisa? Isso é economia, é caixa gerado, né? Desmobiliza ativo. Então, estão olhando a revisão no processo operacional. E por último, esse último dado do canto à direita aqui superior, 40% mais investimento em tecnologia e conectividade. Porque se estamos mudando a cultura organizacional em função do que acontece na cultura social, se estamos revisando os nossos processos operacionais,
É claro que eu vou ter que fazer mais investimento em tecnologia e conectividade, porque as pessoas vão estar mais dispersas fisicamente. Muitas estarão trabalhando em casa. Muitas empresas já falam disso agora e a gente sabe que não vão ter retorno do home office porque perceberam que a empresa não parou, as pessoas não pararam de trabalhar. Aliás, pelo contrário, o que elas têm percebido é que a produtividade tem aumentado. Então, gente, diante de tudo isso, vale muito a pena a gente perceber como é que tem sido esse comportamento das pessoas. E o próximo tópico que eu vou falar para vocês é justamente sobre isso, perceber o comportamento das pessoas. É no tópico de empatia. Vamos lá? Então, gente, empatia, palavrinha do momento que muitas empresas usam, né? Nós temos aí vários clichês que todo mundo fala de protagonismo, de empatia, né, de propósito. Às vezes a gente fala até sem olhar isso com profundidade, mas a empatia aqui, gente, é aquela simbologia e é o significado que todo mundo sabe, que é se colocar no lugar das outras pessoas. A gente precisa se colocar no lugar de quem trabalha com a gente, para entender quais são os seus desafios, suas demandas, suas dores, né, os seus dilemas, para a gente poder entregar benefícios que façam sentido para a realidade dessas pessoas. E aqui eu estou até indicando um filme para vocês, que é o Irmão Urso. Claro que eu não vou contar aqui o enredo da história, né? Porque quem não viu, é um filme já bem antiguinho da Disney, mas ele é muito legal, porque coloca a gente justamente no sentir na pele o que o outro sente. Que é isso da empatia, né? A gente precisa sentir o que o outro sente para a gente poder compreender como melhorar a vida dessas pessoas. Então aqui eu estou indicando para vocês o filme, o desenho animado da Disney, né? Da Disney, Irmão Urso. E por que a gente precisa de empatia cada vez mais? Para a gente flexibilizar nossos modelos de gestão, nossos modelos de criar produtos, soluções e benefícios, para a gente poder inovar aquilo que a gente está entregando para as pessoas. De novo, não é pela tecnologia, são pelas pessoas, né? E aí a gente traz um dado muito interessante aqui, que é de acordo com a 29ª pesquisa de benefícios corporativos da Mercer, que foi realizada em 2019. Eu ainda não tenho os dados dessa pesquisa de 2020, mas essa pesquisa foi realizada com 611 empresas grandes e médias de diferentes segmentos. E quando elas respondem, 17% delas tinham interesse, que foi em 2019, em implantar benefícios flexíveis. Por isso que eu falei de empatia, para flexibilizar e inovar. Quando a gente olha para esse gráfico aqui, de tudo que eles apresentam, nesse gráfico aqui de barras, 2 pontos me chamam a atenção. Que mais de 90%, 93% basicamente, né, pensam em adotar modelos flexíveis de benefícios para valorizar o pacote de benefícios que a empresa tem. Ao passo que 49% dessas empresas que responderam, né, dessas 17 que querem implementar algo desde 2019 para cá, elas pensam nisso como uma estratégia para satisfazer as necessidades do empregado. Isso me preocupa, porque, gente, só 17 querem flexibilizar ou pensam em flexibilizar, em adotar um modelo mais flexível. E dessas 17, 49% só acreditam que é para satisfazer a necessidade do empregado, né, do colaborador. Então, quer dizer, o restante, tudo que a gente está falando aqui é para reduzir custo, educação dos empregados ao uso correto de benefícios, maximização do valor dos investimentos, né, em benefício, diferenciar da concorrência. Isso ainda me preocupa, por quê? Porque existe ainda talvez uma miopia de não perceber que o mais importante é você trabalhar genuinamente para essas pessoas. Claro, redução de custo é importante, óbvio. Nenhuma empresa e nem a gente na casa da gente fica sem redução de custo. Mas as empresas ainda precisam então desenvolver um pouco mais esse olhar humanizado da relação do trabalho, que é por isso que eu coloquei aquela timeline lá no início, que a gente demorou quase 2 séculos, mais de 1,5 séculos para criar, sei lá, Ministério do Trabalho, para criar a regulamentação do trabalho, o PAT, né? Então a gente precisa acelerar um pouco mais essa empatia com as pessoas que trabalham conosco, para a gente poder entregar benefícios que façam sentido para elas, né? E um sentido que seja não só, por exemplo, para inovar, para atrair pessoas, isso também é importante, mas para a gente também pensar um pouco mais na humanização das relações no trabalho. E aí eu trouxe aqui um exemplo interessante, né?
Então, quando a gente olha para essa empatia com as pessoas que trabalham conosco, quando a gente olha para esse modelo flexível da cesta de benefícios, e a gente percebe a jornada dos colaboradores, a gente começa a olhar que, peraí, o que elas estão consumindo mais? Elas estão buscando mais, sei lá, é o cigarro delivery, é o elástico, é o forno. Mas eu estava aqui olhando aqui, peguei essa imagem na internet, né? Que tem o cartão Netflix. Tem mais pessoas ficando em casa. Então, peraí, por que a gente não dá para elas o cartão benefício no sentido do Netflix, o cartão Netflix, para ela poder curtir mais a família, para ela poder ter mais momentos de descompreensão em casa, para elas poderem se divertir mais num contexto de isolamento e de pandemia e de quarentena. Então, são esses tipos de insights que a gente precisa começar a olhar. Que, de repente, a flexibilização na nossa cesta de benefícios precisa atingir esse ponto. E a gente vai também para o Uber, né? Tem pessoas que não podem pegar, não podem sair de casa, então estão em casa trabalhando em home office. Ok. Mas tem pessoas que precisam trabalhar, e aí os ônibus estão lotados, mas elas não têm automóvel, elas não têm veículo, elas não têm transporte. Então, por que não oferecer para elas, já que elas não estão recebendo vale transporte, por exemplo, ou vão receber, ou não podem pegar um ônibus porque está lotado, tem risco de contágio, por que a gente não oferece, então, o Vale Uber como um benefício, né? Então, são vários pontos que a gente precisa olhar isso com mais detalhe. Olhar para a dinâmica das pessoas, para esse novo contexto, para ver o que a gente pode oferecer de benefício interessante para elas. E aí, quando a gente fala lá que a internet aumentou a procura de 40% da banda larga, a gente também pode oferecer, então, o cartão Vale, o Vale, né, o Vale Home Office da ValeCard, que seria oferecer para essas pessoas um bônus de banda larga para ela poder consumir ou complementar as horas que ela usa de banda larga dela, pessoal, particular, para trabalhar. A gente estava falando que na pirâmide de Maslow já sofreu aí uma mudança, né? Que antes nós tínhamos todas aí a autorrealização, autoestima, necessidades sociais, segurança, necessidades fisiológicas. O Wi-Fi chegou num ponto, né? Já criaram uma outra etapa nessa escala. A bateria, precisa durar mais, porque acaba rápido. Mas agora chegou uma que é assim, cara, tem que ter banda larga. A gente precisa disso nesse contexto que agora está vivendo uma disrupção e mais procura por uma vida mais conectada. Então eu até criei, por minha conta própria e risco, essa última escala aí na pirâmide de Maslow, que é a necessidade de banda larga. E aí agora, gente, eu quero contar um pouquinho para vocês então do que a ValeCard entrega como valor quando a gente fala de benefícios para os colaboradores, mas também para as empresas, para os usuários e para os estabelecimentos que passam e participam da nossa rede de credenciados. Vamos lá? Então, pessoal, eu havia comentado com vocês que agora nós vamos falar exatamente sobre como a ValeCard entrega esses benefícios, né? E aí, gente, para nós aqui, nós temos como missão integrar soluções inovadoras com flexibilidade para gerar valor. Mas gerar valor para quem? Para as partes envolvidas num processo de gestão de benefícios, de uma plataforma de benefícios. Então, a gente está falando que sempre que a gente vai pensar numa solução, num benefício a ser oferecido, a gente considera, obviamente, o usuário final desse benefício, que no caso pode ser, por exemplo, os colaboradores das empresas de vocês, a empresa de vocês, então a gente considera este usuário, mas também a empresa que está contratando esse serviço, e, claro, o estabelecimento, ou seja, imagina que eu sou de uma empresa A, que contratei o serviço Vale Cuidar para o meu colaborador, que é o usuário final. Esse estabelecimento de onde o usuário vai usar o serviço do Vale Cuidar, ele também precisa oferecer um bom serviço, ser uma rede credenciada, reconhecida e, claro, respeitada naquilo que ela faz e naquilo que ela entrega. Então, a gente sempre pensa nessa tríade para gerar prosperidade para esses três públicos, tá? Tanto a empresa, quanto o estabelecimento, quanto o usuário. Então, a gente sempre pensa nesse desenvolvimento de benefícios, considerando esses três públicos, para gerar valor para cada um deles. E aí, gente, eu vou falar para vocês rapidamente de alguns benefícios que nós temos, mas que eles são muito comuns e a gente não precisa demandar muito tempo para falar deles. E depois eu vou falar de 4 que eu acredito que são interessantes
vocês conhecerem com um pouco mais de profundidade. Então nós temos aqui também o Vale Alimentação, o Refeição, o Combustível, Farmácia, Cultura, o Seguro de Vida, o Empresarial, que esse aqui é até interessante, que é quando você compra, adquire esse cartão da Valicard, mas entrega para suas áreas da empresa com um limite definido para que elas possam fazer suas compras corporativas mensais. Então, o Vale Empresarial é muito interessante. Nós temos também uma parceria com a Criativa Humana, que é o Pet Light. Então, de repente, a sua empresa não tem ainda, por exemplo, um teste, né, de perfil, um teste para conhecer um pouco mais os comportamentos, né, a autopercepção do colaborador, né, e como ele acredita que as pessoas o percebem. Essa parceria com a Criativa Humana dá essa possibilidade para a sua empresa ter e utilizar o Pet Light. E temos também o Vale Prime, né, que a Valicard oferece, na verdade, uma rede de postos de combustíveis credenciadas para que você da empresa tenha uma gestão mais eficaz dos controles de combustível, dos controles de investimento e gastos em combustível com a sua empresa, com a frota da sua empresa. Ou seja, é tudo gerenciado por uma plataforma. Você vai até um posto de gasolina, num desses postos que é uma rede credenciada, né, o seu colaborador vai até lá, o usuário final vai até lá, usa essa rede credenciada, que é o estabelecimento, e ele não precisa pagar isso em dinheiro. Isso é tudo automático, feito pela plataforma de gestão, então, do Prime da Valicard. Isso é muito interessante, porque o colaborador não precisa levar dinheiro, você, na verdade, não precisa, você que é da empresa, vai te dar mais segurança e mais transparência no processo, porque é tudo online. Então, esse é um serviço que eu acho interessante. E temos também o Vale Transporte, que aí nós já conhecemos, que é o cartão do Vale, não é simplesmente o ticket ou o passezinho, né? Mas é um saldo que a gente coloca no cartão para o seu colaborador poder utilizar durante o mês. Então, como eu tinha dito para vocês, agora eu quero explicar cada um daqueles 4 benefícios que a Valicard tem, que eu acredito que serão interessantes para vocês conhecerem. Podemos começar? Pessoal, conforme eu havia prometido, então agora eu vou falar para vocês sobre 4 benefícios que vale sim a pena vocês conhecerem um pouco mais de detalhes sobre eles, tá? Eu vou começar falando do Vale Cuidar, que para mim é um queridinho, eu gosto muito. Eu ainda fico pensando como é que as empresas todas do Brasil ainda não têm esse benefício da Valicard, que é o Vale Cuidar. Só para a gente começar a falar dele, a gente teve, se a gente comparar, na verdade, entre março e abril desse ano com março e abril do ano passado, houve um aumento de mais de 21% na venda de antidepressivos e estabilizadores de humor. Né? O que isso quer dizer? Que a pandemia tem gerado, de fato, uma desestabilização emocional nas pessoas. Né? Em maior ou menor grau, todo mundo está passando por isso. Só para a gente ter uma ideia, são mais de 19 milhões e 573 mil caixas comercializadas neste período. E esses dados são de um levantamento feito pelo Conselho Federal de Farmácia a pedido da CBN. Então, o que é o Vale Cuidar? O Vale Cuidar, ele traz justamente uma solução para ajudar os colaboradores a passar por esse momento da pandemia com um pouco mais de centralidade, com um pouco mais de confiança e serenidade, porque ele oferece a terapia online. Né? Como é que funciona isso? Basta simplesmente você adquirir o serviço do Vale Cuidar e oferecer para os seus colaboradores. Você coloca crédito nesse cartão, que é o Vale Cuidar, e o colaborador utiliza esse crédito não só para as terapias online, mas ele também pode contar ainda com serviço de consulta médicas e exames, desconto em serviço odontológico, 24 horas para esse apoio psicológico e social que eu acabei de comentar, que tantas empresas têm buscado por meio da terapia online. Ele tem também ainda orientação jurídica e financeira. A jurídica, gente, é muito boa. Por quê? Porque só para a gente ter um pouquinho de ideia sobre isso, de acordo com aquela pesquisa que eu mostrei para vocês, o que mais as pessoas têm buscado na internet, na web, né? Aqueles dados que foram analisados, houve um aumento de mais de 9.900% de busca no Google por termos relacionados a divórcio. Sim, a pandemia aumentou também o aumento do número de divórcios entre os casais. Então, o Vale Cuidar também tem essa assessoria.
também a gente entende que as pessoas estão com mais dificuldade para equilibrar as suas contas, as suas dívidas. E o Vale Cuidar também oferece essa orientação financeira para os colaboradores. Então, por que eu falo que esse é um queridinho, né? Porque a empresa compra, adquire isso da Valicard e coloca esse crédito do cartão para os colaboradores e eles utilizam da forma que eles acharem mais conveniente, né? E claro que vocês vão receber indicadores disso também sobre como é que tem sido usado isso direto na rede credenciada que atende o Vale Cuidar, né? Bom, o Vale Cuidar é esse e eu vou falar para vocês agora do Vale Convênio. Vamos lá? Pessoal, o Vale Convênio, lembra quando eu falei para vocês naquela timeline que lá na década de 80 era comum as empresas entregarem para a gente, né, para os trabalhadores, para os colaboradores, o adiantamento do salário. Por quê? Porque se a gente não tivesse aquele adiantamento, a gente não comprava todos os mantimentos que a gente precisaria para consumo no mês. E se a gente deixasse para receber esse dinheiro do salário só no fim do mês, no período de 30 dias, quando a gente fosse comprar esses alimentos, esse salário já tinha sido corroído pela inflação e o nosso poder de compra teria caído. A Valicard oferece um benefício muito legal que é o Vale Convênio. Ou seja, se você adquirir esse Vale Convênio conosco, você consegue disponibilizar até 40% do salário do colaborador num cartão. E que isso já é integrado com a folha de pagamento e tem uma rede credenciada em todo o Brasil com mais de 120 mil estabelecimentos. Isso quer dizer que o colaborador tem esse cartão e ele pode usar numa rede de mais de 120 mil estabelecimentos credenciados. O pagamento é a prazo, né? Então ele passa o cartão, mas com preço de à vista. Então ele compra aquele produto com cartão com o valor que ele tem hoje, ou seja, isso ainda garante o poder de compra dele no dia que ele passou o cartão, ou seja, não muda o valor quando vem o fechamento da folha de pagamento. Não tem juros e não tem anuidade. Então esse Vale Convênio também é muito interessante. E aí a gente vai agora para o Vale Bônus. O que é o Vale Bônus, né, gente? O Vale Bônus também para mim é um queridinho que, principalmente agora que tem muitas empresas, né, em home office, isso sem contar que tem várias que estão atuando em diversas regiões geográficas do país, são muito pulverizadas em todo o país, e a gente viveu algumas situações interessantes aqui na Valicard, que esse cartão ele é muito bom. Por quê? Sabe o Dia das Mães, o Dia dos Pais, que cada filial precisa ter uma verba, um dinheiro para fazer esses eventos internos? Então, você pode ter essa verba e esses eventos com o cartão empresarial que eu disse para vocês lá atrás, mas você também pode utilizar o Vale Bônus para isso, que é o seguinte: lembra quando o Júlio recebeu uma garrafa de vinho, né, no fim do ano? Imagina que a Valicard também fez 25 anos, tem pouco tempo, em maio desse ano. E a gente precisava mandar um kit para todo mundo que estava nas diversas regiões em que a Valicard atua geograficamente. E foi um desafio muito grande mandar o nosso kit. E a festa junina, a mesma coisa. A festa junina que a gente teve em junho, a gente também precisaria mandar um kit junino para cada pessoa, para cada colaborador. O que a gente optou? É muito mais fácil você mandar o Vale Bônus, porque com o Vale Bônus as pessoas podem comprar o seu kit junino do jeito que elas quiserem, montar do jeito que quiserem. Então você adquire esse serviço do Vale Bônus e você põe um saldo nesse Vale Bônus e entrega o cartão para o colaborador. E ele decide o que é melhor comprar com isso também numa ampla rede de credenciados. O crédito é liberado em até 24 horas a partir do momento que você manda, que você cria o cartão para ele. A entrega desse cartão é até com 5 dias de antecedência. Então dá tempo da gente preparar, por exemplo, o Dia das Crianças agora para os colaboradores, ou mesmo o aniversário da sua empresa. Ao invés de mandar um kit para cada um, você pode mandar o cartão Vale Bônus. Ah, teve uma campanha de vendas na sua empresa, uma campanha motivacional. Ao invés de dar direto o prêmio, dá para ele o cartão Vale Bônus, porque ele também pode comprar o que ele quiser numa ampla rede. É muito melhor porque a gente flexibiliza o benefício e se coloca no lugar do outro, dando para esse colaborador o poder de decisão sobre aquilo que é mais importante para ele naquele momento. Às vezes a gente vai dar uma garrafa de vinho, como o Júlio ganhou, e eu estava querendo comentar isso aqui com vocês, mas não era a garrafa de vinho que ele queria. Talvez se o turco tivesse dado para ele, o dono da loja tivesse dado para ele
um dinheiro, talvez ele teria melhorado a ceia dele no fim do ano, talvez ele teria comprado algum presente para os filhos, mas deu uma garrafa de vinho e desagradou o Júlio. Então o cartão bônus ele é muito utilizado para isso, né? Para que a gente também facilite a nossa gestão de pessoas e também trabalhe se colocando no lugar dos colaboradores, usando aí a empatia. Ele é um cartão pré-pago, sem limite de cargas mensais. Você pode colocar quanto de crédito você quiser entregar para as pessoas. Ele também é muito estratégico para remuneração variável, né? A pessoa vendeu mais, bateu as metas, você paga para ele direto com esse cartão. Muito usado, então, para premiar e reconhecer o time. E, por último, então, a gente tem o Vale Inglês. O que é o Vale Inglês? Hoje em dia, todo mundo está precisando ter uma segunda língua. Hoje em dia, não. Já tem um tempo isso, na verdade, né? E o Vale Inglês, só para vocês terem noção do quanto que ele é importante, quanto que ele é essencial, quando a gente falou também naquela pesquisa, né, que o que as pessoas mais buscaram no Google, mais de 63% foi o aumento de buscas por curso de inglês online, maior que a média de todos os meses anteriores, né, que é aquele estudo que eu comentei para vocês, que é o legado da quarentena para o consumo. E aí, gente, um ponto muito interessante é que a Valicard tem essa parceria para entregar para os colaboradores de vocês um curso de línguas, de uma segunda língua, que é o inglês, que é 100% online, em parceria com a College Idiomas, uma escola super reconhecida, renomada e séria, né, que atua aqui no Brasil. Gente, olha só. Então, nós finalizamos aqui os 4 benefícios que eu queria falar por último para vocês. E por que esse assunto é importante, né? Porque os benefícios compõem sim a remuneração mensal e anual do colaborador. A gente tem muito aquela percepção do salário que se recebe, mas é muito bom quando a gente ajuda o colaborador a olhar, na verdade, a remuneração que ele tem ao final do ano, inclusive com os benefícios que ele tem com a empresa, porque isso amplia a geração de valor, tanto para o colaborador quanto para as empresas, quando vão colocar suas vagas para recrutamento e seleção. Então, funciona como uma estratégia de atração, desenvolvimento e retenção de pessoas. E por último, gente, potencializam a reputação da marca empresarial. Uma marca ela é muito mais querida e muito mais bem-vinda quando ela trabalha de fato a cesta de benefícios e ela trabalha de fato a humanização nas relações. Ela trabalha de fato a gentileza com as pessoas, a valorização das pessoas, dos colaboradores que trabalham dia a dia com ela na empresa. Então, quando a gente olha para isso e também compara com esses novos temas, né, que é o Employer Branding, por exemplo, que é um novo método, uma nova estratégia da marca empregadora, olhar com carinho para a cesta de benefícios também é uma estratégia de Employer Branding, né, porque isso aumenta exponencialmente a sua marca no mercado. Então é isso, pessoal. Eu espero que eu tenha colaborado com vocês. Muito obrigado pela oportunidade. E vocês podem encaminhar dúvidas, perguntas, sugestões para o e-mail que eu estou colocando aqui, josé.geraldo@valicard.com.br. Tá bom? Um abraço.